pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Marcelo Coutinho com vocês. Hoje não é segunda, hoje é quinta, então hoje tem terceiro curso nacional de desenvolvimento de robôs. Na segunda-feira a gente se vê, eu faço o auditório com vocês, agora não. Agora a gente vai falar de MT5, a gente vai falar de MetaTrader, a gente vai falar de desenvolvimento de robozinho para fazer day trade ou swing trade na B3. Se for day trade, seguramente você vai fazer o mini índice mini dólar. Se for swing, aí você vai fazer swingão com ações, imagino, sem falar que você pode usar para cripto, para Bitcoin, para futuros commodities, você pode usar para tudo, tá? Tendo gráfico, tendo book, tendo análise técnica em cima, divirta-se, tá bom? Deixa eu dar uma olhada. Quem está conosco, José Maurício, ia falar José Marita, ia tomar um tapa. José Maurício Neto, conheço, seja bem-vindo de novo. Flavinha tá lá, Flavinha é a esposa, tá no trânsito vindo para cá. O WhatsApp tocou, vou dar só uma olhadinha no meu retorno para ver se tá saindo direitinho. Pera aí, atenção. Isso, ia falar José Marita, ia tomar um tapa. Tá aqui certinho. Conheço, então, beleza. Então meu retorno tá bom. 19h56, tem um tempinho ainda, então vamos esperar mais 4 minutinhos para a galera chegar. A gente tem muita coisa para fazer. Geralmente esse curso ele é feito em 4 aulas, a gente vai fazer em 3, então prepara, faz xixi, pega a coca, pega a pipoca, senta, assiste, não abre o MetaTrader. A ideia agora não é que vocês desenvolvam comigo, a ideia é que vocês vejam, tirem as suas dúvidas, isso aqui vai ficar gravado. Vai ficar gravado online, tanto no canal da DVFN quanto no canal da Utrade. Então não se preocupem, no final da terceira aula eu vou disponibilizar o código-fonte para vocês. Então não tem estresse de copiar esse cara agora. Eu quero que vocês prestem atenção, tirem as suas dúvidas. Eu vou fazer o código daquela forma que só eu sei fazer. Mega Ultra Hiper Blaster didático com comentário para vocês entenderem, irem acompanhando. Não se preocupem, tá bom? O importante agora é xixi, Coca-Cola, sentar, colocar o foninho e prestar atenção no curso, tá bom? Boa noite, Aristóteles. Boa noite, áudio ok, tudo ok. Boa noite, João Henrique. Mames, daqui a pouco também vai entrar. A gravação tá ok. Eu olho pro lado para poder olhar o painel de controle, tá? Não repara, não. Aqui tá tudo sob controle certinho, visitantes tá bom, meu ABS tá bom, tá tudo muito bom. E aqui na tela a gente tá com o bannerzão da DVFN ao vivo, quando você clica você vem pra cá. E aí eu tô na home da DVFN, do seu lado direito, 14 dias, falei isso na segunda-feira, tá? A DVFN tem o Brasa na DVFN, a DVFN em Brasa, na verdade. Então tem aqui um botãozinho embaixo do banner ao vivo, Brasa, tá? A DVFN está dando 14 dias para vocês conhecerem o trabalho do Brasa. Falei que o trabalho dele complementa de uma certa forma o meu. Meu trabalho é análise técnica, meu trabalho é análise gráfica, meu trabalho é papel, meu trabalho não exige nada de fundamento. É olhar para o gráfico, candle, fibo e bater a boleta. Já o Brasa, ele faz, eu falei, um mix de 3. Então você tem a parte fundamentalista, você tem a parte de opinião e você tem a parte de atualidades. Então o Brasa escreve vários artigos e aí a DVFN está disponibilizando para vocês 14 dias para que vocês conheçam o trabalho dele. O e-mail está aqui na descrição desse vídeo, suporte@dvfn.com.br. Se esquecer, dá uma olhada na descrição. E aí manda um e-mail para lá, vai falar com a Paty, fala: Paty, assisti o auditório do Coutinho, queria conhecer o trabalho do Brasa, tenho meus 14 dias, por gentileza habilita. Lógico, você já tem que ter o seu login dentro do mundo da DVFN, e aí você passa no teu e-mail o login, fala: meu login é, no meu caso, Utrade, e aí automaticamente ela vai te passar. Quando você clicar no botão, automaticamente você vai estar no mundo Brasa, e aí tem os artigos, leem, tem artigos que falam de mercado, tem artigos que falam de empresa, todos eles com base nesse tripé, que é um tripé pessoalmente que eu achei mega interessante, que é você falar de fundamentos, você falar de atualidades e, no final, lógico, o cara que entende emite uma opinião para poder falar sobre tudo isso, tá bom? Deixa eu dar uma olhada, João Maurício, ok, Mames entrou agora, tem mais um minutinho, a gente já vai começar, vamos abrir o MetaTrader e tá tudo sob controle. Bora lá, MetaTrader tá na tela. Então, para quem não conhece o MetaTrader, é esse cara, www.metatrader5.com/pt, e aí você baixa a versão em português dele, tá? Você logicamente tem que ter conta numa corretora que tenha MetaTrader. Eu vou usar a corretora da Orama, lógico,
Então tá lá, já meu login está colocado. Geralmente você vai receber um e-mail com o seu login, senha, servidor. São 3 dados que você coloca no seu MetaTrader e aí automaticamente ele já vai carregar a Bolsa Brasileira. O MetaTrader, quando você abre, é uma plataforma de Forex, uma plataforma internacional, então geralmente vai vir aí os ativos de Forex já conectado numa corretora lá fora. Então você vai vir aqui em arquivo. Em arquivo você vem em login da conta de negociação. E aí ele vai abrir essa janelinha. Essa janelinha tem login, seu código de login, a sua senha e o servidor da Orama. Orama com letra maiúscula ODTVM-server com S maiúsculo. Clicou OK, ele vai te conectar na corretora. Aí já vão vir aqui do seu lado esquerdo, aqui está com o mini índice, posso PETR4 chamar Petrobras, aqui deu PET 3, vamos trocar para 4, já conectou. Posso chamar o dólar WDO Hotel 22, posso chamar a Valecita Vale 3, Vale VALE 3, tá lá. Então você vai colocando na sua observação de mercado os ativos que você quer namorar. Na parte de baixo a gente vai ver, tem um navegador, aqui estão os robozinhos, aqui tem os robozinhos que eu estou trabalhando, robôs de cliente, robôs meus, robôs de alunos que fazem coaching e aí mandam o robô para a gente corrigir. Aqui embaixo a área que eu chamo de área de informação, né? E aí tem a famosa guia Experts que eu vou mostrar, a gente já vai usar ela na aula de hoje. O teu gráfico está aberto aqui, tá? Aqui eu estou com um gráfico de mini índice em escala de 5 minutos, tá bom? A gente não vai usar isso agora. E as ferramentas, para quem quiser, se você for no YouTube do YouTrade, então vamos rapidinho fazer o merchan, clica, ele vai abrir a DBFN, tá ótimo. Você vem aqui, ó, na YouTube-YouTrade. Vamos deixar esse cara entrar, clica YouTrade e aqui no meu canal do Grupo IU, você primeira coisa se inscreve, lógico, e aí depois você vem em vídeos, e aqui você vai ver todos os vídeos aqui em cima, que são os mais atuais, são os vídeos do auditório ADVFN, carteiras ADVFN, isso aqui você me acompanha todas as segundas-feiras. Descendo mais um pouquinho, você vai ver aqui alguns vídeos de robôs sendo testados ao vivo, vídeos de 9 horas, 11 horas, basicamente o robô operando o dia inteirinho, e aí eu deixei esse cara gravado. Aqui, se você quiser furar a fila, tem os cursos anteriores. Aqui, se eu não me engano, ele é o primeiro ou segundo curso nacional de desenvolvimento de robôs. Vai ser um repeteco desse aqui. E aí vocês têm os vídeos de MetaTrader, essas aulas que eu vou dar. Enfim, aqui tem vários vídeos para vocês conhecerem a ferramenta. Não precisa ficar preocupado, não conheço a ferramenta. Tem muita informação aqui para poder ajudá-los a conhecer a ferramenta. Essas 3 aulinhas que a gente vai ter, vai dar mais ou menos umas 6 horas. Tá? A gente vai fazer um en passant, mas aqui no meu canal tem muita informação para vocês se divertirem e ficarem à vontade para conhecer como funciona o MT5. Logicamente, se precisar de alguma coisa, vai lá nas suas perguntinhas aqui embaixo da descrição, coloca a sua pergunta, manda um e-mail para mim, já vou apresentar meu site, enfim, a gente vai chegar lá, tá bom? Glorioso de General Severiano, se pode usar o MetaTrader 4. O MetaTrader 4 é uma versão antiga do MetaTrader, tá? É a precedente. O MetaTrader 4 não trabalha com equity, não trabalha com ações, não trabalha com Brasil. E a linguagem de programação MQL4 é diferente do MQL5. Então, o MetaTrader no Brasil, nós estamos falando de 2014, são 8 anos, tá? Eu comecei justinho quando chegou o MetaTrader no Brasil. Então, na verdade, você obrigatoriamente vai ser forçado a migrar para o MetaTrader 5, porque no 4, efetivamente, você não vai conseguir usar. Além da linguagem ser diferente, ela tem menos recursos que o MQL5 e você não consegue usar ela para o Brasil, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Já fiz a apresentação do canal, o MetaTrader está na tela. E aí, deixa eu ver aqui. O meu rosto vai atrapalhar. Então, peraí que eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo. Eu vou ter que fazer uma alteração, porque senão vocês não vão enxergar as coisinhas que eu tenho para mostrar. Então, deixa eu ver como é que eu faço para mover isso. Aí você só me confirma no chat, por favor, se está certinho, porque eu estou fazendo aqui, mas eu estou sem retorno. Porque eu mostrei para vocês aqui, por exemplo, arquivo, agora apareceu login de negociação e aqui é onde aparece a sua janelinha para você colocar o código que você recebe, a senha e
o servidor de contratação. Na hora, mas quando você vai e abre a conta, aparece do seu lado esquerdo, ferramentas, e aí você contrata. MetaTrader é a primeira ferramenta, lógico, é a primeira ferramenta que aparece do seu lado esquerdo. Botãozinho contratar, olha no e-mail, você vai receber 3 informações: seu login, que é o que a gente chama de código CBLC ou código de cliente, a sua senha e o servidor para você se conectar, tá bom? Então, deixa eu ver uma coisa, tá beleza? Tá beleza? Pessoal, ok, sim, tudo sob controle, legal. Então vamos começar, né? Vamos para a parte boa, aqui tá tudo belezinha, bora lá. Então, pessoal, o MetaTrader é uma plataforma extremamente versátil, robusta, tem só 20 anos de caso, né? A gente brinca os russos, né? Uma plataforma feita, a parte de desenvolvimento da MetaCoach está na Rússia. É uma plataforma que ela é mundial, então assim, quando você fala de maturidade em termos de desenvolvimento de robô, não tem, esquece o que você sonhar, não tem nada que se compara ao poderio de MetaTrader para fazer, não estou fazendo merchan, eu estou usando a melhor plataforma que tem, é diferente. Então assim, nada se equipara a MT5 em termos de flexibilidade que você tem para fazer o desenvolvimento de robôs. O que eu vou fazer? Um robô de média móvel, completinho, início, meio, fim, boletando tudo. Lembrando, já vou fazer o disclaimer aqui agora, tá? Esse robô não tem os mecanismos de segurança necessários para ser colocado em conta real. Então esse robô é um robô de conta demo, vou colocar aqui um negócio piscando, não coloquem esse robô em conta real. Ele não tem os devidos mecanismos de segurança para se migrar de uma conta demo para uma conta real. Ele não foi desenvolvido para isso, precisa de mais tempo. Isso é um módulo do meu coaching, inclusive, se você for, eu vou mostrar a página. Coaching são 5 módulos, módulo de segurança é o terceiro, é um módulo de um mês e meio, dependendo de como o aluno navega. Tá, então, assim, são 18 dispositivos de segurança. Se esse robô pegar e disparar numa conta real, você vai quebrar, vai virar estatística, vai ficar bravo, vai me ligar e eu vou falar para você. Não era para ter colocado o robô do curso em conta real. Falei o disclaimer, tá bom? Lázaro, o robô pode ser usado para o que você quiser, tá bom? Às vezes você faz adaptações, quando é, por exemplo, Forex, quando é Bolsa Internacional. No geral, da forma que eu desenvolvo, não precisa adaptar nada. Você pode rodar ele aqui, você roda ele com Bitcoin, você roda ele nos Estados Unidos, você roda ele em Londres, você vai rodar ele onde você quiser, sem nenhuma modificação, tá bom? Bora lá, boa noite, Marcos, boa noite todo mundo, vamos começar. Então, olha só, pessoal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto botão aqui está escrito IDE. Clica nesse cara e aí ele vai abrir para vocês uma versão do Meta Editor, que é o editor de textos, onde você vai desenvolver o seu robô. Tá? Ele é um cara super facinho de usar, não tem mistério, você vai ver que desenvolver o robô é peanuts, facinho, tem que pegar um pouquinho de linguagem, saber 3 coisinhas, que é variável, função, classe. Descobriu esses caras? Tá tranquilo, dá para fazer super, super tranquilo. Eu faço para os meus alunos de coaching, quando eles não têm base de programação, eu primeiro dou um curso básico para atender a parte que eu preciso, tá? Para depois sim, aí vem, faz o coaching, porque aí sabe o que é uma variável, sabe o que é uma booleana, como é que se define, e aí eu vou ensinando as partes ou as coisas que são mais complicadas ou específicas do MetaTrader, tá bom? Então você vai vir no botãozão lá em cima, novo, Expert Advisor, modelo, clica e aí você vai dar um nome para o seu robô, tá bom, Gabriel? MT5. Então você vai colocar aqui, eu vou colocar terceiro curso nacional de robôs, TCNR. Então esse aqui é o nome do meu robô. Você vai avançar, ele vai te dar aqui uma relação de funções que você pode usar, não vamos entrar nisso, tá? Então, aqui o que tiver tá bom, se quiser tirar, melhor ainda que o robô fique enxutinho. Vai lá, conclui, ele abre para você uma janela, e essa janela tem a parte inicial, introdutória, o esqueleto da montagem de robôs, tá bom? Então, agora eu vou explicar rapidamente e vou falar para vocês por que eu falei daquela guia Expert. Aqui, esse código o robô dentro do mundo MetaTrader, ele é codificado, não tem caixinha, não tem plug and play, não tem drag and drop, é meter código na unha. Eu vou mostrar para vocês que é facinho, não tem grandes desesperos,
mas tem que saber, tá bom? Então, vamos lá, presta atenção, foi o que eu falei, já tinha que ter feito xixi e coca. Se depois quiser aprofundar, me liga, vai fazer coaching comigo. Agora é hora de prestar atenção. Então, você tem uma primeira função que se chama onInit. O que a onInit faz? Quando você arrasta o robô para o gráfico, ela executa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou vir aqui, vou colocar print de imprimir. Então, o robô, deixa eu ver se tá bacana, tá bacana. O robô foi arrastado para o gráfico. Lembra que no final tem sempre que ter um ponto e vírgula. Professor, o robô está com erro. 99% das vezes faltou um ponto e vírgula no final da linha, tá bom? Então, a onInit é uma função que é executada quando o robô ele é iniciado ou arrastado para o gráfico, ou clicou 2 vezes, ele vai para o gráfico, ou seja, o robô começou, a onInit vai funcionar. A onDinit, ela está embaixo. A onDinit, ela é aquela função que quando você desliga o robô, deinit, deinicializa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar e vou jogar ela para cá. O robô foi arrastado para fora do gráfico. Tá? E aí você tem uma outra função, que é a função Miguel, boa noite, onTimer. Por quê? Porque você tem a onTick. A onTick, na verdade, o que ela faz? A cada tick, a cada negócio, né? Comprou uma, vendeu um contrato, pumba, negócio. Comprou 10 contratos, vendeu 10 contratos, pumba, negócio. Então, a cada negócio, a função onTick é acionada. No nosso caso, não tenho como mostrar. Por quê? Porque o mercado está fechado, então eu não tenho negócio. Então, o robô, ele é sempre construído em cima de um tick. Por quê? Porque você usa ele com o mercado aberto, negócio, 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 você vai executando o robô a cada transação. Aqui, eu vou usar a onTimer. Então, deixa eu só pegar ela que eu esqueci. Vou criar aqui rapidamente um testezinho, só para vir aqui e pegar a onTimer que eu esqueci de pegar. A onTimer, ela é uma void, deixa eu só copiar ela aqui e colar ela no nosso robozinho aqui embaixo. Então eu tenho uma onTimer e eu já vou explicar para vocês o que a onTimer faz. Deixa eu só voltar lá. Vamos jogar esse cara aqui na onInit. Boa. Ok. E tem aqui o timer na deinit. Clica aqui, Ctrl C. Se vocês abrirem com a onTimer na hora que vocês forem começar do zero, aí não vai ter que esquentar a cabeça fazer o que eu estou fazendo aqui, que realmente aqui eu comi bola e deixei esse cara para o final. Então, vamos testar. Olha só, tá vendo aqui em cima tem um botão que chama compilar. Vamos clicar nesse cara e aparece aqui embaixo, TCNR, Terceiro Curso Nacional de Robôs.mq5, é a extensão. Código gerado, 0 erros, 0 avisos. Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo direitinho. Bacana! Feito isso, então eu posso testar o meu robô. Aqui, esse último botão aqui em cima, ele permuta entre o MetaEditor e o MetaTrader. Então ele clica, ele volta. Você vem aqui embaixo, clica, ele volta para o código. Clica lá em cima, ele volta para o gráfico. Então, se você vê aqui na guia Consultor Expert, se o seu robô não aparecer, o nosso já apareceu. Tá aqui, ó, Terceiro Curso Nacional de Robôs. Você vem aqui com o botãozinho direito, clica em atualizar e aí ele vai atualizar e vai aparecer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui embaixo na guia Expert, que eu falei para vocês. Vou clicar no robô, segura e arrasta. Arrastei, ele vai abrir todo e qualquer robô, abre essa janelinha, tá? E aí eu vou dar um OK, eu não tenho nenhuma aba de parâmetros ainda, vou clicar OK. Quando eu clico OK, o que aparece? Ele executou a onInit. Como é que eu sei? Tá aqui, ó, o robô foi arrastado para o gráfico. Então, quando eu arrastei, tudo que está dentro daquela função onInit é executado. Então ali a gente coloca todos os nossos parâmetros de inicialização. Agora, eu vou tirar o robô do gráfico. Vou lá em cima, botão direito nesse cara, tem a opção remover. Eu vou remover o robô do gráfico. Cliquei, olha só, como é que eu sei? O robô foi arrastado ou removido,
para fora do gráfico. Então, você acabou de aprender o que faz a OnInit e você acabou de aprender o que faz a OnDayInit. Então, onde você vai colocar as coisas quando você inicializa o robô, onde você vai colocar as coisas quando você inicializa ou remove o robô. Então, tá feito lá, bola para frente, volta para o código. Então, aqui na OnInit, eu imprimo, o robô foi arrastado para o gráfico. Na DInit, eu imprimo, o robô foi arrastado para fora, removido, excluído, etc. do gráfico. A OnTick, já expliquei para vocês, ela é a negócio é a função principal que a gente vai usar, só não vou usá-la ao vivo. Por quê? Porque eu não tenho mercado funcionando. Se tivesse, por exemplo, em Forex, aí eu teria dados funcionando. Se tivesse mercado de criptomoedas, eu poderia ligar o meu MetaTrader numa corretora de criptomoedas e aí eu teria tick, teria negócio. Aqui, como o meu MetaTrader está ligado na B3, a B3 está fechada, não tem negócio. Mas a gente vai resolver isso agora. Tem uma função que se chama OnTimer. O que ela faz? Ela executa a cada X segundos. Então, se X for igual a 5, então vamos colocar lá um print, né? Mesma coisa que a gente colocou lá em cima, print. Essa função ocorre a cada 5 segundos. Então, de 5 em 5 segundos, ele vai ter que vir aqui, ponto e vírgula. Ele vai ter que vir aqui e imprimir. Mas como é que eu sei que é 5? Você vai subir e aqui na OnInit eu inicializei o timer. Então tá aqui, ó, Even Set Timer. O que esse cara faz? Ele faz o seguinte, cara, quanto tempo é teu timer? Ah, eu quero o meu timer de 5 em 5 segundos. Beleza, bacana. Compilou, tem que compilar sempre, tá? Então tá lá em cima o nosso código gerado, 0 erros e 0 avisos. Vamos voltar lá para o MetaTrader, fecha, vou arrastar o robô para o gráfico, clicou e agora você dá um OK. O robô foi arrastado para o gráfico, então o que aconteceu? Ele executou a OnInit. Opa, essa função ocorre a cada 5 segundos, então ele mostrou para mim, opa, de novo, essa função ocorre a cada 5 segundos. Então de 5 em 5 segundos, o que eu faço? Eu vou na corretora e checo se tem conexão. Eu verifico se no meu book de ofertas não entrou em leilão. Eu verifico se tem negócios. Então a OnTimer é uma função que você usa geralmente de retaguarda ou de resguardo para você verificar se as coisas estão funcionando, entendeu? Verifico se o meu Expert Advisor não travou. Então a OnTimer, ela é uma biblioteca que você roda, uma função, perdão, que você roda ela de tempos em tempos para fazer algum tipo de verificação. Uma das funcionalidades do OnTimer, tem outras, a mais básica é essa. E aqui ele está lá, essa função ocorre a cada 5 segundos e o bichinho vai ficar a cada 5 segundos lendo essa função. Vamos tirar o robô? Botão direito, remover. O robô foi arrastado para fora, removido, etc. Troque as mensagens, a gente vai chegar nisso já já. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai começar a popular o nosso robô como se fosse um robô de verdade. Então, eu vou começar a criar o código do robô de média móvel para vocês. Tá bom? Boa noite, Cláudio Lindner. Ó, que chique. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Eu vou colocar o que a gente chama de parâmetros de entrada. O robô tem vários parâmetros de entrada. Deixa eu pegar minha colinha, que eu não vou digitar tudo para a gente não perder tempo. Então, um robô, ele tem vários parâmetros de entrada. O nosso vai ter os seguintes parâmetros. Ele vai ter um parâmetro que se chama contratos. Então, tem uma variável, essa variável se chama contratos. E essa variável vai guardar a quantidade de contratos que eu estou operando. Vai ter uma outra que vai se chamar stop loss. Ela vai guardar o stop loss da minha operação. Tem uma outra que se chama stop gain. Ela vai guardar o stop gain, o valor do stop gain da minha operação. E aqui do lado, você vai colocar barra, barra, e eu já vou ensinar para vocês o que faz o barra, barra. Barra, barra é uma coisa muito importante. A gente coloca os comentários. Quando a gente compila, quando a gente transforma em código para o MetaTrader entender, nenhum desses comentários aqui entra. Mas para que ele serve?
para você documentar, você vai ver que eu uso muito comentário, para você documentar o seu código. Então, tudo que tem barra, você não precisa esquentar a cabeça, porque isso aqui é só visual, é só para você enxergar, para você comentar o seu código, e você vai ver que eu uso e abuso disso. Por quê? Porque eu estou tendo que fazer um robô para um cliente que acabou de mandar para mim que tem 3.000 linhas e não está comentado. E para piorar, o desenvolvedor usou uma variável que chama x. Que faz x? Não tenho a menor ideia. Então vocês vão aprender que variável tem nome. A minha não é C, é contratos. Então você bate o olho na variável, você sabe o que ela faz. Então evita de usar x, y, z, ab, var, tipo, isso aí não dá nome. Então, as variáveis, elas têm que ter nome. Então, facilite a minha vida. Façam coisas que têm nome e documentem o código para ficar bacana. Então, tá aqui, ó, parâmetros de entrada, a gente tem aqui número de contratos, aqui vai ter uma travinha, só pode 5 em 5, para nenhum psicopata enfiar 50 contratos. Valor do stop loss da operação, valor do stop gain da operação. Vamos criar um outro grupo, e esse grupo ele vai conter os horários de negociação. Então eu tenho uma variável que chama H abertura, horário de abertura, tem uma variável que chama M abertura, tem uma variável que chama H fechamento e tem uma variável que chama M fechamento. Então esse meu robô ele está programado para começar das 9h15 e operar até as 17h25. Como isso é uma variável, você vai ver que depois eu vou trocar isso daqui. Você pode colocar o que quiser. Lá na frente alguém vai me perguntar, se não me perguntar daqui a pouquinho. Mas, Coutinho, isso não é uma variável, isso é uma constante. Eu sei, estou facilitando a vida. Isso aqui na variável que tem... Essa palavrinha que está em vermelho, ela não é uma variável, ela é uma constante. Mas faz de conta que ela é uma variável para ficar mais didático. Daqui a pouco eu vou mostrar a diferença de uma variável, que é pretinha, para essa constante que é vermelha. Por enquanto, antes que alguém me pegue... Isso aqui eu estou chamando de variável só para ilustrar que é algo que vai trocar de valor ou que pode trocar de valor. Beleza? Bora lá. Jaques, tudo bem? José Carlos, esse cliente sou eu. O Carlão gosta de 50 contratos de dolão. Bora lá então. Você tem aqui uma variável do tipo double. O que é double? 1,28, 3,65, 4,88. Uma variável tipo double que tem vírgula alguma coisa. Você tem uma variável do tipo int. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28. É uma variável que tem um número inteiro, não tem vírgula. Então, o que é input? Estou perguntando. Toda vez que você achar um input num código, significa o seguinte: pergunta para o usuário. Por isso que tudo aqui começa com input. Então eu tenho o contrato, tenho os horários, e aí eu vou testar. Então lá em cima de novo, cliquei no compilar, compilei, tudo sob controle, bacana. Agora vamos testar rapidinho. Cliquei lá em cima, botão lado direito, clica. Vamos arrastar esse cara para o gráfico. Agora você vai ver uma diferença. Ele tem uma guia que se chama parâmetros de entrada. Clicou nela, olha o que apareceu. Número de contratos, máximo 5. Só de sacanagem vou colocar 55. Stop loss da operação, vou colocar 123 pontos. Stop gain da operação, vou colocar 345 pontos. Horário de abertura 9 minutos, 9h10. Horário de fechamento 17 minutos, 55. Então agora você está parametrizando o seu robô. Então você já usou o input, já perguntou o que você quer saber. E agora meu robô está parametrizado com 55 encontrados, stop loss a 123, eu sei que não existe, vai dar um erro, estou fazendo de propósito. 345 no stop gain, admitindo mini índice, 345 pontos. Meu robô opera das 9h10 às 17h55. Na hora que você dá ok, o que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque eu ainda não fiz nada com esses parâmetros, mas eles já estão memorizados dentro do seu robô. Tá bom? Então, volta para o código. Então tá aqui os inputs e agora eu já expliquei para vocês como vai fazer para vocês perguntarem coisas para o usuário ou perguntarem coisas para vocês mesmos se vocês estiverem desenvolvendo os seus próprios robôs. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma coisa que se chama handle. O que é o handle? O handle, ele tá até aqui, ó, tá pegando do código passado, ele é o coração do indicador. Todo indicador
tem um handle. O que é o handle? Handle é o originador do indicador. Qualquer indicador que você enfiar aqui dentro tem um handle. É o cara que cria, é a barriga de mames, é o bebê, é o baby. Handle é o gerador, originador do indicador. Então eu vou criar 2 handles, porque cada média móvel são 2 médias móveis, então são 2 handles. Eu vou criar um handle que se chama IMA, de indicador média móvel. Vou criar a média móvel rápida e vou criar a média móvel lenta. Então você tem 2 médias, né? Ou seja, o indicador média móvel são 2, média móvel rápida, média móvel lenta. Então eu tenho 2 handles criados para poder criar dos meus 2 corações dos meus 2 indicadores. Aí eu preciso, depois de criar os meus handles, eu vou criar o que se chama buffer. Por quê? Porque o handle, ele é o coração. O buffer, ele é o cérebro. O buffer é onde eu pego e guardo as informações, eu vou formatando o código enquanto falo, do indicador. Então aqui você nota, por exemplo, que eu tenho um buffer que se chama IMA, de média móvel, FAST, de rápida. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Buffer, e ele tem esse símbolozinho de abre colchete e fecha colchete. Então, o que esse cara te dá? Esse cara, ele é sensacional. Ele te dá o seguinte, qual é o valor... Ó, minha esposa chegou, coisa linda. Olha só, qual é o valor da média móvel rápida no candle 0? É esse cara aqui, ó. Esse cara vai te dar o valor da média móvel rápida no candle 0. Mas eu quero no candle 1. Você vai pegar esse cara aqui no candle 1. Você vai pegar 1, 2, 3. Ah, eu quero no 2, eu quero no 3, eu quero no 10. Você vai lá e troca o número e você vai pegar o buffer do indicador que você quer. Eu tenho 2 indicadores, eu tenho 2 buffers, então eu quero o valor da média móvel lenta no candle 0, o valor da média móvel lenta no candle 1 e assim por diante. O trader Aldair Oliveira Torres. Boa noite, professor. Posso nessa inicialização definir o ativo a ser trabalhado sem problema nenhum. Apesar que não precisa. Você arrasta e ele automaticamente pega o ativo do gráfico. O que você pode fazer é um robô rastreador que vai rastrear vários ativos. Nesse caso, você pode colocar, se quiser, quais são os ativos que você quer trabalhar. Então, eu já fiz aqui as perguntas, né? Ou seja, eu já perguntei quais são os meus respectivos inputs, já criei os 2 corações e já criei os meus buffers, que é onde eu vou armazenar os dados dos meus indicadores, no caso aqui o valor das médias móveis. E aqui, como eu falei, você está vendo que o meu código ele é bastante cinza, né? E eu tenho toque, então eu vou começar a arrumar esse monte de traço fora do lugar aqui. Então você vai ver que eu vou abusando. Então isso daqui é uma coisa que para mim, tá claro, para vocês é novidade. Então vamos facilitar a vida de vocês e vamos comentar o código para ficar mais fácil. Então eu separo, para você não pegar o código e misturar aqui. Por exemplo, isso aqui ficou horroroso, ó. Eu misturei um input com int, aí desce o input, aparece um int, mas de onde veio? Agora não, agora você tem aqui handle, coração, todo indicador tem que ter um handle. Então você facilita a sua vida. E aí quando você for pedir para eu olhar o código, né, meu aluno faz isso, eu falo, comenta, porque não vai chegar para mim, eu vou demorar o dobro só para entender o que você fez. Então usem e abusem dos comentários. Desce, boa noite ao trader, falei. Então vamos pro próximo. Criei o handle, que é o indicador, o coração. Criei os buffers, que é onde eu vou armazenar. Desce mais um pouquinho. A gente vai começar agora a popular a OnInit. Na OnInit, a gente vai colocar esse cara aqui, ó. A nossa OnInit já tem algumas cocitas nela, né? Ela já tem o Event Set Timer, que é aqueles 5 segundos. Ele tem esse print aqui que eu vou tirar. Então, antes de começar, a gente vai colocar isso daqui, ó. Uma solicitação para limpar as mensagens de erro, para limpar os eventos. Então, o que é isso? Esse comando Reset Last Error, não sei o que ele faz. Clica em cima F1
Então tá lá em português, bonitinho, o que faz cada comando MQL5. Deu dúvida? Clique em cima, F1 em português, não tem como reclamar. A documentação do MQL5 é estupidamente extensiva, então assim, você vai ver todas elas, ou na sua grande maioria, tem código, tem exemplo, tem descritivo de função. Então, assim, a documentação ela é vasta e aí você se diverte. Se quiser, tem chinês, tem russo, alemão, francês, aí você pode se divertir à vontade. Tá bom? Desce, 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 desce. E aí, respondendo o José Maurício Neto, no buffer vai o número do candle que você quer o valor, tá bom? Então, aqui eu tenho o valor do candle 0, o valor do candle 1 e o valor do candle 2. Então, vamos começar. Né? Então a gente começou aqui a nossa init, solicitação de mensagem para limpar evento. O que é isso? Quando dá um erro, ele vai te mostrar o erro. Você dá um reset para zerar. Se tiver algum lixo na memória, é aqui que a gente está apagando. Aqui tem o Event Set Timer, então eu não tenho um cabeçalho. Então aqui agora a gente vai fazer, quem sabe faz ao vivo. Então vamos criar um cabeçalhozinho bacana. Então o que eu estou fazendo? Para que serve esse Event Set Timer? Eu estou setando o tempo da função onTimer para 5 segundos. Olha que coisa bonita. Então agora ficou mega, ultra, hiper, blaster profissional. Agora você sabe, essa print eu vou arrancar lá fora, porque não me interessa. Então você está vendo? Isso aqui é programação profissional. Então, seja meu aluno ou não, qualquer coisa, façam assim. Fica mais bonito, fica melhor. Você vê que não tem nenhuma variável aqui que chama A, nenhuma variável que chama X, ou seja, tudo tem nome, tá? Então, usem e abusem da parte de comentário, codifiquem e documentem o seu código. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar agora e vai começar isso tudo aqui a gente pode pular, não preciso disso. A gente vai começar a fazer os handles agora. Então, vamos fazer o primeiro handle, que é o handle da média móvel rápida, tá? Então, resetei, coloquei 5. Agora o jogo ficou de gente grande. Agora começamos a codificar. Então, o que eu vou fazer nessa linha? ImaFast Handle. O que é ImaFast Handle? É o handle. Onde eu sei? Criei esse cara aqui em cima. Ó. Ele está aqui. Ó. ImaFast Handle. Ele foi criado por mim. Ele é igual a ima. O que é ima? Ima é a função da média móvel. Ela é uma função nativa do MQL5. Você não precisa criar uma média móvel. No MQL5 você vai aprender no coaching, tem o iCustom, onde você cria um indicador. A média móvel é um indicador nativo. Então você coloca ima e ele automaticamente aparece para você já. O sistema sabe que você está falando de uma média móvel. Média móvel de que papel? Do símbolo. O que é símbolo? O símbolo do gráfico. Em que período? Period, o período do gráfico. Então você arrastou, automaticamente ele já vai lá e capta para você qual é o ativo, que é o ativo do gráfico, qual é o período, que é o período do gráfico. Você quer ver como minha esposa é maravilhosa? Vida! Traz um copo d'água para mim. Ela é linda. Então, o que acontece? Eu preciso fazer agora o seguinte. Eu preciso pegar e preciso informar para ele... Obrigado. Eu preciso informar para ele o que uma média móvel tem. Período. O que uma média móvel tem? Deslocamento. O que uma média móvel tem? Tipo. Então, ele está perguntando. É uma ImaFast Mapper. O que é isso? Não tenho a menor ideia. Por quê? Porque eu não perguntei para o usuário. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá em cima e vai perguntar para o usuário quais são as informações que ele quer na média móvel dele. Então eu vou voltar lá em cima nos inputs e nós vamos criar mais um input aqui, ó. ImaFast Mapper, 8 períodos. ImaFast Shift. 0, deslocamento. Quantos candles se desloca para começar a média móvel? 0. Que tipo de média móvel? Média móvel simples, exponencial, amortecida e ponderada. Essa aqui, a mod underscore SMA, média móvel simples. Se fosse uma EMA exponencial, que vou deixar simples.
Então agora ficou vermelhinho. Vou descer, ó, ficou vermelhinho também. Então agora, eu podia fazer na mão? Podia. Eu quero uma média de 9 períodos, com deslocamento 0, e eu quero uma média móvel do tipo EMA. Ah lá, podia fazer. A gente chama isso de hard code. A gente podia hard codear. Eu podia colocar fixo no código. Mas não, vou deixar isso aberto, porque lá no módulo 5 do Coaching Backtest, a gente vai fazer backtest disso daqui para descobrir. Exemplo, qual é o melhor parâmetro que se adequa ao mercado que eu estou operando. Então, ao invés de hard codear e enfiar na mão fixo, você pode vir aqui, ó, e deixar esse cara com as perguntinhas que a gente fez lá em cima. Quando a gente for fazer uma análise, exemplo, clica lá no compilar, compilei, deu 0 erros lá embaixo, vamos lá em cima no MetaTrader e aí vamos arrastar esse cara de novo. Arrastei, ele vai falar para substituir porque já tem um robozinho lá em cima, você dá OK, tá lá, ó. Média móvel de 8, não quero 8, quero 13. Deslocamento, eu não quero, eu quero com 5 candles de deslocamento. Qual o tipo de média? Simples, exponencial, amortecida ou linear ponderada. Tá aqui, ó. Agora eu quero escolher exponencial. Então você pergunta para o usuário, você deixa o sistema mais flexível dessa forma, tá bom? E aí eu vou dar um OK, o que vai acontecer? Nada, porque eu ainda não fiz nenhuma programação com relação a isso. Então, deixa eu tirar esse cara daqui. Você tá vendo o que acontece quando você tem toque? Eu não consigo olhar código torto. Primeiro código que eu recebo, eu gasto 1 hora e cobro só para alinhar o código, porque senão não faz sentido pegar um... Depois eu vou mostrar um pedacinho do código que eu recebi. Aí você vai ver a diferença do meu, que é um código alinhadinho, tal. E, de novo, pessoal, isso é muito importante. Importante para vocês que fazem, importante para mim que corrige, importante para mim que tem que pegar um código, reutilizar, redesenvolver, etc. Então, façam a coisa bonitinho, tá bom? Desce mais um pouquinho, então. O meu handle é um handle de média móvel que pega o símbolo do gráfico, o período do gráfico, o período da média, o deslocamento da média, o método da média, price close, pega o preço de fechamento do candle. Aqui eu hardcodeei. Podia deixar como opção? Podia, mas aí começa a ter opção demais. Você abre o robô, o teu painel de parâmetros parece um pergaminho, isso não interessa. Então, tem certas coisas que geralmente não faz tanta diferença. Aqui eu peguei e falei, cara, preço de fechamento do candle poderia ser preço de abertura, máxima, mínima, fechamento, o linear dividido por 2, o ponderado vezes 3, assim, tem um monte. Aqui, preço de fechamento, tá bom? E aqui tem um comentário, o period pega o time que está no gráfico, isso aqui deve ser de algum aluno, que eu quiser definir period M5, por exemplo, tá vendo? O aluno comentou, ficou fácil para ele, tá bom? Desce mais um pouquinho, então agora eu preciso mecanismo de segurança. Não vou me aprofundar, módulo 3, mas vou dar uma pincelada para mostrar para vocês o nível de sofisticação que dá para você chegar, tá bom? Respira. E aí você já vai aprender o que é um if. Eu criei o handle, ele foi lá, configurou o handle com todos os parâmetros de média móvel. If, em inglês, se. Se o meu handle for inválido, imprime erro na criação do IMA Fast Handle. Get last error. Pega o valor que a gente deu reset lá em cima, mostra. E retorna inicialização com falha. O que aconteceu? O robozinho vai sair. Se eu criar uma... Porque se eu não faço isso, ele simplesmente vai lá e faz lá IMA Fast Handle igual a IMA. E se der pau? Se der pau eu não sei, porque eu não testei. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou testando. Então eu vejo se a minha média, meu handle, der inválido, imprime uma mensagem, joga o código de erro, retorna init failed. Então você vai ver quando você testa, você retesta um monte de init failed. Contratos menor que 0, init failed. Contratos maior que 5, init failed.
Hora de abertura menor que 0, maior que 23, init failed. Então você vai cercando coisas que podem estar erradas e você vai dando init failed nesse cara, tá bom? Então criei a minha média móvel rápida. Vamos criar a minha média móvel lenta. Cadê ela? Ela tá aqui, ó. Deixa eu copiar o código, mandar para cá que a gente já ganha tempo. Então, a minha imã slow handle é uma imã do símbolo do gráfico, do período do gráfico, da minha periodicidade, do meu deslocamento e do meu método. Por que esse cara tá preto e o de cima tá vermelho? Porque ele não achou as variáveis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou copiar agora o grupo que pergunta... obrigado, já repeti. O grupo que pergunta sobre a média móvel lenta. Então agora eu tenho dados da média móvel rápida, dados da média móvel lenta. Então você vai vendo que o robozinho está nascendo. Você vai vendo que a sua grade de parâmetros começa a ficar grande. Eu já tenho que perguntar dados da operação, eu tenho que perguntar dados de horário, eu tenho que perguntar dados das duas médias móveis. Aqui eu poderia ter break-even, eu poderia ter trailing stop. Então assim, você começa a perguntar um monte de coisa. Por isso que o robô tem que ser muito bem elaborado, porque senão isso aqui fica muito grande. E aí depois fica um porre para você fazer backtest, fica um porre para você operar, porque você tem tanto parâmetro, que na verdade um manda comprar, um manda vender, o outro manda fazer nada e o robô acaba não operando. Então tem que ser muito bem desenhado para que isso aqui não fuja do controle. Desce um pouquinho mais e aí a gente vai pro... Ficou vermelho, tá vendo? Ele reconheceu as variáveis, tá? Aqui de novo, isso aqui é uma constante, já vamos chegar lá. E aí tem um if. Então, se o meu handle de média móvel lenta for inválido, imprime mensagenzinha, imprime o erro, retorna, init failed, arranca o robô do ar, deu pau. Então aqui eu fiz um teste, criei 2 handles, mostrei para vocês como esse cara se comporta e como eu testo esse cara depois para verificar que ele não sai executando o código com erro. Então eu testo tudo que eu faço. A curiosidade do novato, se estiver trabalhando com um alarme, eu usaria um void init. Trader, depende. Vou mostrar para você, o MQL5 tem alarmes nativos, você não precisa declarar. Professor, tem como gerar um enum ou já existe no caso do enum de take profit, slop toss, ponto máximo, mínimo, tem Carlos Henrique Moreira, tem enum. Vai lá no MetaEditor, enum, clica em cima F1, ele vai te abrir a página de enumeradores e você vai ver como utiliza um enum, tá bom? Tem como fazer isso, já tem um script tutoriais. Acabei de responder, enum, clica F1 e ele vai te abrir como você faz um enumerador, tá bom? Então vamos lá. Então já criei os 2 handles, já testei para ter certeza que esse cara não vai sair fazendo bobagem. Agora é hora da verdade. Array set as series. Esse cara aqui ele é obrigatório e tem que explicar e ele é meio chatinho. Então vamos explicar o que faz o array set as series. Lembra que eu falei para vocês que a gente criou um buffer, que é onde a gente armazena os dados. Está aqui, ó. A gente criou um buffer, aqui o buffer da média móvel rápida, que é onde a gente armazena os dados dos valores das médias nos respectivos candles. Agora, qual é o candle? Qual é o candle 0? O candle 0, para nós, é o primeiro que está aqui à minha direita, certo? Errado. O candle 0 para o MetaTrader é aquele candle que está lá no final do gráfico que a gente não enxerga. Aquele é o candle 0. Então, você precisa falar para o MetaTrader o seguinte: pega o candle 0 e manda esse cara para frente. Então a gente vai reverter ou a gente vai inverter o parâmetro para deixar esse cara com candle 0, o candle da direita. Para isso, você vai usar essa função, array set series, imafast buffer, true. Então, quando você coloca esse cara como true, você diz para o MetaTrader o seguinte:
pega o candle 0, que está lá no final, e coloca ele aqui na minha região de relevância, lado direito. Então eu peguei o buffer da média móvel rápida, peguei o buffer da média móvel lenta, troquei e deixei esse cara de uma forma mais amigável, convidativa e rápida, porque aí eu não preciso ficar descobrindo qual é o candle que está aqui. Eu troco e chamo esse candle sempre de candle 0, tá bom? E aí tá feito. Não vou testar, vou deixar de lição de casa, por quê? Porque o Array Setter Series, ele é uma booleana, ele é um bool, ele retorna verdadeiro ou falso. Então, a lição de casa de vocês é pegar o mesmo modelo de teste e aplicar no Array Setter Series. Então, se isso aqui der errado, eu preciso imprimir uma mensagem e preciso dar um return init failed, falar, cara, deu pau no Array Setter. Eu não posso iniciar o robô se esse cara não inverter a minha série. Então, a lição de casa é como é que eu faço para pegar esse cara, inverter e testar. Aqui eu já inverti. Falta testar. Lição de casa para vocês, vou deixar assim por enquanto. Então eu já me certifiquei que eu estou invertendo. Esqueci. O que faz esse cara mesmo? Clica aqui, barra, ele inverte a ordem dos buffers e coloca o candle 0. Vamos à linha de baixo. Como o candle da direita, tá vendo? Documentem o seu código, tá ok? Bora lá para a próxima, então. Sérgio, boa noite. O código vai ser disponibilizado na terceira aula. Já falei isso, pode ficar tranquilo. Não se preocupe em copiar esse cara agora, tá? Não é momento. O momento agora é prestar atenção. No final, eu vou pegar e distribuir esse código, colocar no meu site. Você vai fazer download dele sem problema nenhum. Uma outra coisa importante é tutoriais, Sérgio. Tutorial... Pode pegar o meu curso, que nas 3 aulas ou nos 3 dias eu vou criar um robô completo, que boleta, faz tudo. Relembrando, é um robô de conta demo, não tem os respectivos mecanismos de segurança para ser colocado num robô real, numa conta real. Então não me coloque, não teste, porque vai dar bobagem, o robô vai disparar e você vai quebrar. Então esse tipo de robô não se põe em conta real, se põe em conta demo, a não ser que você ponha os mecanismos de segurança corretos para segurar a onda no caso desse bicho disparar, tá bom? Porque o robô dispara. Como é que o robô te quebra? Ele dispara, simplesmente isso. Ele vai lá e emite 1 milhão de ordens. 1 milhão é muito. Não, não é, acredite. 1 milhão de ordens não é muito. Eu falo isso porque eu trabalho, né? Eu trabalho com MetaTrader, eu sou administrador de MetaTrader Server. Então, assim, eu conheço e sei o que eu estou falando. Um robô dispara 1 milhão de ordens. Tá? E não é assim durante o dia, não. É em fração de minutos. Então, não fica pensando que isso aqui não dá bobagem, porque se isso aqui ligar numa conta real e não tiver devidamente protegido, travado, com bilhões de coisas que você tem que pensar, o que o usuário pode fazer de errado? Boletei e caiu a internet, como é que eu me defendo? Boletei e a bolsa não me mandou mensageria de retorno. Boletei e a ordem está travada na bolsa. Boletei e eu tenho um problema, coloquei o stop loss negativo, o número inverteu. O que acontece? Então, assim, tem N coisas que você tem que pensar na hora de colocar esse cara em conta real. Não estou assustando ninguém, só não quero que ninguém quebre, tá bom? Então, Sérgio, clicou em cima, Array Setter Series, double clique em cima, F1, e ele vai mostrar para você como funciona. E aqui no finalzinho, era o que eu comentei, ele geralmente tem um exemplo de cada função, de cada código para você poder pegar e aprender e dar uma curtida, tá bom? Então, descendo aqui agora um pouquinho mais, deixa eu puxar esse cara para baixo e a gente vai pro Chart Indicator Edge. José Carlos de Almeida Prado confirmando o que eu falei. Tomou um calor, perdeu 15 mil reais num dia. 15 mil reais você compra 4, 8, 12, 3 coachings.
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou plotar o indicador na tela, tá bom? Então, clico aqui. A gente vai usar agora uma função que se chama Chart Indicator Add. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar o seguinte, querido robô, por favor, plote os indicadores. Qual indicador ele vai plotar? Ele vai plotar, lembra do coração, do handle? Tá aqui, ó. Ele tá plotando o IMA Fast Handle e tá plotando o IMA Slow Handle, tá? Então aqui, de novo, olha só, double click, F1, ele é uma booleana. Se ele é uma booleana, eu testo. Lição de casa, como é que eu faço para proteger isso daqui? Por quê? Porque se não plotar o indicador no robô, não é dos problemas mais drásticos, mas eu quero ficar sabendo. Se eu não quero perder a inicialização, que seria dar um return init failed, eu quero, por exemplo, uma mensagem. Falar, ó, o robô vai rodar, mas o indicador deu pau na plotagem. Ou então não, eu só rodo o robô com o indicador plotado. Então você vai lá, mensagenzinha, return init failed, e aí você vai fazer o seguinte, parar, por quê? Porque o robô só pode começar com o indicador plotado. Então, o que eu vou fazer? Vou lá em cima dar uma compilada, compilei, nosso executável tá ok, código gerado, 0 erros e 0 avisos. Vamos colocar aqui agora, olha quem apareceu. Como o robô já estava ligado, o MetaTrader é assim, se você deixa o robô ligado e você vai alterando o código, aqui é legal quando você tem 2 monitores. Você altera o código, compila, ele já altera o robô no MetaTrader, sensacional. Então aqui, ó, o nosso robozinho tá pronto, tá? Vamos colocar aquele aqui desde o zero. Deixa eu matar esse template e jogar o robozinho no gráfico. Rodei. Então tá aqui todas as minhas perguntas. Quantos contratos? Qual é o stop loss? Qual é o stop gain? Que horas o robô abre? Que minuto o robô abre? Que horas o robô fecha? Que minuto o robô fecha? Periodicidade da média móvel rápida, deslocamento de candle, tipo de média, periodicidade da média móvel lenta, deslocamento, tipo de média. Eu quero uma média de 13 com 21, com 34. Vamos usar só o número de Fibonacci. Então tá lá, ok. Então pegou, desenhou a média com base no que eu pedi. E olha só quem está correndo aqui por fora. A função onTimer, a cada 5 segundos, ela está lá executando. Então assim, tô com o robô funcionando e de cada 5 segundos, no caso eu uso 30, de cada 30 e 30 segundos eu checo conexão com a corretora para ter certeza que está tudo bem. Você vai usar o Terminal Info Integer e ele vai trazer para você se você está conectado, o ping, que é o tempo entre a tua conexão e a conexão da corretora. Então, assim, isso é mecanismo de segurança. Você está operando o robô por algum motivo X desconecta, e aí você está lá com a ordem sem colocar stop gain, stop loss. Você vai tomar um calor. Então, isso é mecanismo de segurança. Desceu mais um pouquinho, vou tirar o robô, removeu, e a linha ficou no gráfico. Isso é uma coisa que a gente não faz. Eu vou ensinar vocês depois, remover o robô, tem que ficar tudo branquinho. Pegou, entrega a mesa, almoçou, entrega a mesa do jeito que você pegou. Então, tem que limpar o gráfico, tem que limpar a memória. Então, a gente vai dar isso numa de-init. Quando eu for tirar o robô, já expliquei, a gente vai dar uma limpada nesse cara. Desenhei e aí acabou. Né? A inicialização realizada com sucesso, volta lá no código. E aí ele vai imprimir. Inicialização realizada com sucesso e ele vai retornar. Atento, ele retorna um init succeed. A gente estava dando init failed, tá? Então, você precisa retornar um init succeed, é obrigatório, para que o sistema saiba que o init deu certo, a tua inicialização deu certo, deu tudo sob controle. Então você retorna uma init succeed e aí você fecha. Quando você pegar e for fazer, vou dar uma limpadinha aqui, ó, e vou dar uma limpadinha aqui. Quando você arrastar o seu robô, fizer a configuração e der um OK, inicialização realizada com sucesso. Você coloca uma mensagenzinha lá para mostrar para o usuário o que está acontecendo. Esse print,
ele é um comando muito importante. Por quê? Porque você vai ver que durante a construção do robô, o que você mais faz é lotar de print. Para quê? Para você saber o que está acontecendo. Entrei em tal função, tal variável vale tanto, entrei em tal função. Então você vai imprimindo o que o robô está fazendo. E aí fica muito mais fácil de você poder gerenciar e muito mais fácil de você achar erro. Então, pode gastar a quantidade de print que vocês quiserem. Print tem várias variações, tá? Para você poder pegar e ir mostrando o que está acontecendo. Então, o que eu faço? A minha onInit, ela tá pronta. Então, revisando, fomos lá em cima, colocamos nossos inputs, todas as variáveis que eu quis perguntar para o usuário. Então, perguntei número de contratos, stop gain, stop loss, horário de fechamento, horário de abertura, os valores das minhas médias, meti input na frente de todo mundo e tá todo mundo bonito nos meus inputs. Criei os handles, que são os corações, criei os buffers, que é onde está armazenado o valor das minhas médias, comecei a minha onInit, tirei todos os erros da memória, coloquei aqui a minha timer de 5 em 5 segundos, criei o meu handle. Se o meu handle for inválido, imprime uma mensagem, imprime o erro, retorna init failed. Tá vendo? Isso aqui, cara, isso aqui é mamão com açúcar. Programação é mamão com açúcar. Depois fiz o array set series, coloquei aqui, virei ele para que o candle 0 seja o candle da direita. O chart indicator add, coloquei o indicador na tela para você poder enxergar e imprimir return init succeed. Então, tranquilo, a nossa onInit está pronta. Mentira, não tá, tem mais coisa para colocar, mas a gente vai colocar isso aqui devagarinho para poder ir mostrando para vocês como é que a coisa vai se desenvolvendo. Depois, olha lá, ficou um outro return init succeed ali em cima, ele já vem escrito por padrão. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, deixa eu só ver uma coisa aqui. A gente vai colocar a dayinit. Então aqui, uma coisa que eu faço também. Você está vendo que a minha onInit é a minha função principal. Então uma coisinha que eu faço é bizu. Eu venho aqui, ó, e coloco duas linhas. Para quê? Porque a hora que você está fazendo scroll no código, a hora que você passa aqui, ó, fica fácil de você enxergar e achar. Então, todas as minhas funções principais, eu ponho duas linhas. Então, eu vou rodar aqui agora. Cadê a dayinit? A dayinit, ela tá onde? Tá aqui, ó. E aí fica fácil você pegar e explorar o código depois. Fica fácil você achar. Ó. Você roda, bate o olho, vê as duas linhas, você já sabe que tem uma função ali. A Event Kill Timer é o seguinte, eu liguei o timer de 5 em 5 segundos, eu vou desligar. Então você vem aqui e usa uma Event Kill Timer. Só que aqui eu não expliquei. Então vamos lá, bonitinho, papai e mamãe e tal, e vamos colocar lá, desliga o timer do robô. E aí você sabe que esse cara é uma Event Kill Timer. Esse print, nós vamos arrancar esse cara fora. E aí, vamos ver o que tem na dayinit. Na dayinit, a gente tem o mesmo reset last error que a gente tinha lá em cima. Então, na hora que eu for deinicializar, eu vou zerar os erros, porque se aparecer algum erro no meio do caminho, eu deixo esse cara zerado. Então, tem lá o meu reset last error. E aí você faz três coisas. Primeiro, o indicador, o handle, o coração, ele ocupa memória. Então, quando você tira o robô do gráfico, você usa uma função que chama indicator release. E aí você tira esse cara da memória. Então, indicator release e coloca lá o nome do handle. Bacana, limpei a memória. Aí tem o buffer, onde nós guardamos os valores dos indicadores. Esse cara não precisa, eu, como tenho toque, vou lá e limpo esse cara com array free. Então eu vou dar uma olhadinha e falo assim, bom, não preciso deixar esse cara. Posso deixar? Posso, mas não preciso. Eu, no meu caso, vou lá,
0, porque pelo menos fica organizadinho. Se eventualmente o meu robô dá um bug e eu preciso fazer alguma coisa, isso dentro do Montic, e ele pega valores que está sujo. Então, o que serve o array free em funcionamento? Você vai lá e você tira esse cara fora. Você tem outro array, uma coisa que eu não expliquei ainda. Array, olha a quantidade de arrays que existe. Isso aqui chama IntelliSense. Ele te ajuda, à medida que você vai escrevendo, ele já vai completando para vocês. Na verdade, falei uma bobagem. O array free, ele limpa da memória. O array fill preenche com determinados valores que você quer. Então aqui eu estou dando um array free, eu estou tirando esse cara da memória. E aí, para terminar, o que eu vou fazer? Eu vou deletar as linhas do gráfico. Lembra que eu falei? A gente tem que pegar a mesa e deixar ela do jeitinho que eu peguei. Então eu vou pegar, e aí tem esses dois comandos aqui, que depois vocês vão dar uma olhadinha, lição de casa até a próxima semana, 3 aulas, então a gente tem hoje 10, se eu não me engano 10, 17, 24, lembrando que dia 14 é meu aniversário. Então você vai usar a Chart Indicator Delete e você vai pegar e remover. Você vai fazer isso para IMA Fast e você vai fazer isso para IMA Slow. Deixa eu só ver qual é a linha. Essa linha. Aqui, Ctrl C, Ctrl V. Marcelo, não quero, tá calor aqui, não quero usar isso aqui agora. Deixa aqui no código, mas não executa. Fácil. Vem aqui, editar, avançado, comentar linhas, ou então Ctrl acento. Então o que ele fez? Ele comentou as linhas. A linha tá lá, só que ela tá inutilizável. Ela virou um comentário, na verdade, né? Lembra que eu falei? O compilador, ele entende barra, barra como um comentário. Aqui, eu estou comentando o código. Então, assim, a linha existe, está lá. Só que na hora que passar por aqui o programa, ele vai pensar que isso aqui é um texto. E aí ele não vai executar. Para que serve isso? Às vezes você está fazendo teste. Às vezes você quer deixar o código lá, ou tipos de código, mas você não quer apagar, porque você quer reutilizar, ou você quer documentar. Vou mostrar isso na terceira aula. Você quer documentar o código com a documentação original da MetaQuotes, então você faz isso via comentário. Então tem várias formas de você usar. Uma delas é essa que a gente está fazendo aqui bonitinha, papai e mamãe, que é pegar e deixar o código bonito, deixar o código atrativo para ser utilizado, e aí de novo, manda para mim, eu tenho que olhar, isso fala no meu aluno, manda para mim, tem que olhar, então assim, comenta, professor, estou com dúvida nessa linha, fica fácil de entender o que o aluno eventualmente está pensando, enfim. Então, de novo, gastem à vontade, isso aqui não deixa o robô pesado, na compilação isso não vai para dentro, então você pode entuchar de comentário que o teu robô não fica mais gordinho por causa disso. Tem no módulo 4 do Code COT, que é Code Optimization Technique, que a gente deixa o robô mais magrinho, porque senão, se o robô levar muito tempo para processar, você perde negócio. Então a gente tem que pegar e dar uma encurtada nesse cara aqui. Então o Chart Delete, eu estou deixando ele comentado. O que vai acontecer? Ele não vai executar. Deixei como exemplo para vocês. E aí terminou. De inicialização, da mesma forma que eu inicializei, eu vou de-inicializar. E aqui você nota que aqui ele não retorna nada, né? Quando a gente inicializou, eu dei um init succeed. Então eu inicializei. Bacana. Eu falei para o sistema, a inicialização está perfeita. Quando eu de-inicializo, só coloco uma mensagenzinha aqui, entendeu? Posso pegar agora, vamos compilar. Compilou, código gerado, 0 erros, 0 avisos. Vamos lá no MetaTrader, vou dar uma limpada nesse cara aqui. E vou dar uma limpada nesse cara aqui. Arrasta o robô.
Tá lá, parâmetros de entrada, estão todos os seus parâmetros, bonitinho, dei um ok, o que aconteceu? Inicialização realizada com sucesso. Vamos tirar o robô? Botão direito, remover. De-inicialização realizada com sucesso. Marcelo, por que a média móvel não sumiu? Porque eu comentei ela. Então, para o compilador, esse cara é texto. Por isso que ela não sumiu. Tá bom? Pessoal, são 9 horas. A gente varreu. A gente varreu é ótimo, né? Nós varremos as duas primeiras funções que eu queria, que era a onInit e a onTick. A onInit e a onDinit. Então, para não ficar muito pesado, eu já sei que já deu uma bela pesada, principalmente para quem não conhece, a gente vai fazer o seguinte. Vou dar uma revisada, vou encerrar por hoje, tá? Nas 3 aulas eu consigo, sem estresse, entregar todo o material que vocês precisam para ter o robô completinho no final da 3ª aula. Lição de casa de vocês vai ser o quê? Aqui de novo, entender a questão das perguntas que a gente faz para o usuário, a criação do handle, a criação do buffer, depois a minha onInit, o que tem em cada um dos passos da minha onInit, criação dos handles, por que eu crio o handle. Aqui eu fiz questão de testar para mostrar para vocês a questão do teste e a importância disso. Tá? O Array Setter Series, a questão da inversão. Chart Indicator Add é onde eu estou plotando esse cara. Marcelo, não sei. Double clique, F1, tá lá. Chart Indicator Add, em português, a descrição da função, exemplo, mais exemplo, mais exemplo. Então, assim, de novo, uma coisa que eu acho que já deixa o MetaTrader mais imbatível é a questão da documentação. O manual do MQL5 é um PDF de 6.000 folhas. Então, o importante é você entender que a vasticidade, se é que existe esse termo, da linguagem é muito grande. E aí, é aquilo que eu falei, né? Eu sou administrador de MetaTrader lá na Orama. Então, assim, se dá errado... E aí é por isso que eu sempre vou, às 3 aulas eu vou, não, o cara tá fazendo merchan. Não, não tô fazendo merchan. Não, eu tô sim, mas eu tô acima de tudo impedindo que você quebre. Aqui no caso, o José Carlos tomou menos 15 mil, passou um calor. Eu já vi nego tomar menos $500 mil no dolão. Então assim, isso acontece com uma frequência muito maior. Tá? Coincidentemente, eu tenho aqui não, mas eu me comprometo a trazer na próxima aula. Eu vou pegar uma imagem de um servidor, de um cliente que emitiu 952 mil ordens num dia, para você ver que isso realmente acontece. Vou lembrar na próxima aula, me lembra, eu vou mostrar para vocês, eu tenho print disso. Então, isso acontece. Robô, diferente de uma operação manual, que você tá lá, compra, vende, preenche a boletinha, tal. Esse cara não. Esse cara, se você colocar ele um send order, né, que é um mecanismo de envio de ordem, dentro do Montic, a cada negócio ele manda uma ordem, a cada negócio ele manda uma ordem, a cada negócio ele manda uma ordem. Se não tiver trava e esse cara estiver rodando em cima do mini índice, você imagina a quantidade de negócios por segundo, a quantidade de ordens por segundo que esse cara vai mandar. Então, este é um ponto que eu vou insistentemente mostrar para vocês. No meu canal tem 2 vídeos, capa vermelha, que só fala de segurança. Tá? Eu me especializei nisso, teve a Kona Robô, que foi uma conferência lá atrás, 2000 e pouquinho, e aí nos 2 anos eu fiz 2 conferências única e exclusivamente falando de segurança de robôs. Então, insisto, vou insistir. Esse robozinho, na 3ª aula vocês vão ter ele batuta, não coloque em conta real, divirta-se na conta demo, tá bom? Dúvidas? Clique em cima, F1, e ele abre para você em português. Terminamos a onInit. Na próxima, onDinit, de-inicializamos. Mato o timer, 0 os erros. O indicator release, tira os indicadores da memória. Isso aqui em robô rastreador faz uma diferença gigante. Array free,
dou uma liberada, eu me confundi no array free, né? F1 libera um buffer de qualquer array dinâmico e define o tamanho da dimensão para 0, tá vendo? Me confundi o array free com o array few. Então tá aqui, de novo, dá-lhe código para dar de exemplo, dá-lhe código para mostrar o que é um array free. Olha o tamanho do exemplo. Isso só para te mostrar o que é um array free. Então, de novo, a documentação da MQL5, ela é vastíssima. Não tem como não entender, não tem como pegar esse cara, não tem como ter dúvida. É lógico que se tiver uma dúvida, põe aqui nos comentários, passa a mão no telefone, me liga, manda um e-mail, e aí eu tento ajudá-los da melhor forma possível. A OnTick, a gente vai trabalhar na semana que vem. A OnTimer, a gente não está nesse curso, aqui eu só quis mostrar para você como é que ela funciona. Aqui, a cada 5 segundos, é um exemplo, né? Aqui ele manda uma mensagenzinha, mas ele poderia conectar com a corretora para ver se está ok. E aí, tem N funções, tá bom? Passei por isso. Sérgio Pereira, o que você sugere de material para a gente estudar para a próxima aula? Sérgio, eu tenho um bizu que na verdade é um spoiler. Esse curso é o terceiro que eu dou. Eu dei 2 ano passado. Então, se você for no meu canal, você tem este curso já com todas as aulas, que você pode, se você quiser se adiantar, você já pode ir assistindo as próximas aulas. E aí, quando você voltar na próxima quinta-feira, a coisa já fica um pouco mais fácil, porque você já viu. Tá bom? Então lá no meu canal você vai ver lá o primeiro curso nacional, que é uma réplica disso daqui. Lógico, tem umas melhorias que a gente faz no meio do caminho, mas basicamente você pode pegar um spoilerzinho do curso e já ir estudando, tá bom? Não tem problema nenhum. Pessoal, se precisar de alguma coisa, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui o canal, tá? Aqui tá lá o primeiro curso nacional de programação de robôs. E aqui você tem as aulas. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 aulas. Nossa, não precisava de tanto. Esse aqui nós vamos fazer em 3. Então tá aqui o meu canal, o canal da U-Trade. Se inscreve, assiste os vídeos, se diverte. Quem precisar de alguma coisa, vamos abrir uma tela aqui para www.udev.com.br. Aqui tem um test drive para você fazer um test drive de um robô de média móvel, que é exatamente esse que vocês estão conhecendo. Aqui tem um pouco da minha história. Aqui fala da UDEV e da U-Trade. Na verdade, são 3 empresas, a UDEV, a U-Save e a U-Trade. Aqui fala por que automatizar. Liberdade emocional, né? Assim, você não fica lá no boleta, não boleta, boleta, não boleta, não tem isso. O robô vai pegar, vai assistir a regra. Se a regra for... assistir em inglês, vai executar a regra, então se ela efetivamente corresponder com o que tem que fazer, o robô vai meter a boleta independente de você querer ou não querer. Opere todas as oportunidades, você tem rastreador de tendência, né? Rastrei mais de 200 ativos, isso aqui é um robô que eu fiz para um cliente. Não dava 200, dava 147, né? Ele pegava IBX 100, mais Mid Large Cap, mais Small Cap, daí os 147 ativos, ele rastreava 147 ativos a cada 5, 6 segundos. Então, assim, opere todas as oportunidades, é um robô rastreador. Opere backtesting, tá? Opere backtesting não, faça backtesting, né? Ou seja, quais são os melhores parâmetros. Eu uso backtesting diferente, módulo 5. Eu não uso backtesting muito para essa questão de você pegar e ficar caçando parâmetro. Eu uso muito backtesting para erro. Para caçar parâmetro, eu gosto de conta demo. Sai da frente do terminal, isso daqui é um pouco da minha história. Eu fiquei 7 anos boletando na frente de uma máquina de 2008 a 2014, 2015. Hoje em dia ninguém mais faz isso, né? Hoje em dia é tudo automatizado, você pega assim uma estratégia, automatiza-se ela. Aqui um pouquinho do coaching, os 5 módulos. Módulo número 1, indicadores. Módulo número 2, preço, para quem gosta de tape reading, fluxo, leitura de book, whatever. Depois você tem os mecanismos de segurança, esse é o módulo mais longo e mais difícil. Depois você tem COT, que é o módulo de otimização de código, robô de aluno meio gordinho, a gente tem que afinar ele para que o processamento dele seja rápido, para que você não perca negócio no meio do caminho. E módulo 5, backtest. Se tiver alguma dúvida,
precisar de algo, como funciona, valores, duração, etc., vem aqui embaixo e aí manda uma mensagem. Tem o telefone com o WhatsApp aqui, o 937374800. Se divirta, eu estou à disposição. Coloca aqui nos comentários do site e o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Na semana que vem a gente vai se ver. Eu vou colocar a parte do on-tick, a primeira metade. Não deve chegar envio de ordens ainda. E aí a segunda metade, que é na outra quinta-feira, aí a gente termina o robô completinho. Eu vou entregar para vocês depois já com código. Esse código vocês não vão receber, então já fica de dúvida. Encerra aqui, volta, é só uma horinha, copia o código, começa a treinar. E aí você vai lá, chega com o código igual ao meu, você tem uma semana para fazer isso até a próxima quinta-feira. E a gente vai lá. José Maurício vai assistir, tá? Recomendo, se você quiser um spoiler e já entender um pouco. Só não vale assistir o curso e depois não vir para cá, né? Assiste lá, faz o seu spoilerzinho, mas depois vem aqui tirar dúvida comigo, entendeu? Senão eu vou lá e arranco aqueles vídeos tudo fora. Tá bom? O que mais, pessoal? Eu sigo aqui à disposição de vocês. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu tô vendo aqui engraçado, inclusive minha cadeira tá baixando. Então eu tô olhando meu retorno aqui, eu tô quase com o queixo pendurado assim na tela. Tá? Vou precisar comprar uma cadeira nova, que essa daqui eu já tenho que aposentar. E é isso, gente. Muito obrigado por tudo. Tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, os canais de comunicação estão aí à disposição. Façam o test drive se vocês quiserem já ver o bichinho funcionando. Você recebe um e-mail com um vídeo para você assistir e o executável do robô para você fazer o test drive. Tirando isso, qualquer outra necessidade, por gentileza, entre em contato, que eu vou de uma forma ou de outra tentar ajudá-los da melhor forma possível, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado, tchau, tchau!